Muito bem, cá estamos para o nosso terceiro episódio do Podercast, podcast do Poder Empreendedor. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui, porque ele para mim sempre foi um exemplo, não só de empreendedor, mas um exemplo de pessoa. Sou suspeitíssimo para falar dele, porque é um irmão de toda uma vida já, e tem uma história muito interessante para contar que talvez não seja o suficiente para deixar vocês tão apaixonados por ele quanto eu, mas tenho certeza que vocês vão gostar dessa figura extraordinária, que é o Marco Pereira, que está aqui e que vai falar um pouco da WBS e da Chameleon Bags. Então, seja bem-vindo, Marco. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com você, meu irmão, né, de toda a vida. E aí, é que nem eu comentei hoje, quando você me chamou, terceiro podcast, precisava de um zagueiro, né? Então, você é o número 3, né? Número então 3. tô eu aqui, né? Verdade. Vamos defender, então. Mas na verdade é o seguinte, cara. Você fala que você é zagueiro, tá, mas você é bom no ataque, né? Lá no panelão mesmo, quando você pega na bola, os caras animam, a torcida levanta, né? Não, zagueiro é quando me pagavam, né? Aí pra jogar na várzea tem que ser atacante, né? Quer me ver zagueiro tem que pagar, né? Não é assim, bagunçado. Mas era um tempo antigo, né? Eu brinco que se eu estivesse jogando com o Diniz, que eu joguei com ele no Santos, até ele comentou comigo, eu seria titular absoluto, né? Porque eu fazia estripulia dentro da zaga que hoje em dia todo mundo quer fazer. Mas antigamente era uma bagunça, não podia de jeito nenhum. Não, mas uma coisa que eu sempre vi na sua carreira, não só no futebol como nos negócios, né? É que, embora você tenha seus talentos, no geral, você sempre avançou pela disciplina, né? E a gente está falando, né, de ser um zagueiro. Nos negócios também eu percebo que você tem um perfil do cara que tem essa coisa da segurança, né, você gosta de manter as coisas sob controle, assim, né? Você não é um cara, digamos assim, você não tem talento para inconsequência, né? Você gosta de fazer as coisas bem amarradas e tal, mas nem por isso você é um cara conservador, assim, freio de mão puxado. Você tem um arrojo natural também, né? Então é interessante como você consegue conjugar essas duas coisas. No futebol era assim também? Eu acho que no futebol eu era mais seguro possível. Eu acho que até isso acontece hoje com as nossas empresas lá. É ter uma segurança, é ter um risco controlável, né? Então, assim, eu até brinquei com você algum tempo atrás e falei, alguém tem que carregar o piano. Então, eu prefiro carregar o piano porque eu sei onde ele vai ficar. E aí, quem tem que tocar, tem que tocar. E aí, vai pra frente vocês que eu tô aqui atrás como base. Eu acho que isso é mais fácil para mim por essa relação de disciplina no futebol, disciplina, né, na minha vida pessoal com pais que eu tive. Então, eu acho que isso me facilita um pouco estar nessa posição. Bom, para você que não conhece o Marco, né? Porque para mim, como eu falei aqui no episódio do Alcides e também até no do Zé Maria, eu acabo sempre enveredando muito pelo caminho da pessoa, porque, inclusive, para mim é muito claro que os negócios eles são apenas uma expressão do que as pessoas fazem, né? Então, as pessoas são maiores do que os negócios. Mas, para você que não sabe o que quer dizer aquele Chameleon ali escrito na camiseta do Marco, né? Ou que não conhece a história do Marco, fazendo uma breve sinopse aqui, dá para dizer o seguinte: o Marco tem uma trajetória no futebol antes do mundo empreendedor. Foi um jogador importante, jogou no Brasil em clubes importantes como o Paysandu, como o Santos, como o Tigres no Rio de Janeiro, como o grande Flamengo de Guarulhos, né? E também falo o grande Flamengo de Guarulhos porque eu sou guarulhense, né? Então a gente é bairrista, a gente defende, né? Mas jogou também na Coreia, né? Teve uma passagem importante por lá, pelo Jeju United. Tinha um outro nome o time quando você chegou? Tinha, chamava Buncheon, que era em Incheon, né? Como se fosse em Guarulhos, em vez de estar em Seul, está em Incheon. Tá. Né? O aeroporto é de Incheon, né? Tá. Que nem eu brinco com as pessoas também. O aeroporto aqui é de Guarulhos, não de São Paulo, tá? Só para deixar claro o bairrismo. Então vocês respeitam a polícia, tá? Então o Marco tem essa história no futebol, fez tudo o que fez e fez a vida, fez patrimônio, conseguiu fazer o seu pezinho de meia sem empresário e dando as cabeçadas que todo menino daria, ainda mais não tendo empresário, né? Depois disso, o Marco passou por algumas experiências profissionais até que abriu a sua empresa junto com o Luciano Pereira, nosso irmão, primo dele, né? Também nosso amigo de toda uma vida.
Num primeiro momento eles tinham um sócio também que nós achávamos que era amigo nosso também, mas que depois mostrou que não, né? Felizmente a vida seguiu e ele e o Luciano seguiram sua trajetória também. Outras pessoas chegaram, parceiros, outros sócios em diversos negócios, e entraram no ramo de bagagens. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, nós estamos falando de uma empresa que a WBS já tem 10, 15, quantos anos? 10 anos. Tem 10 anos e ela é a maior empresa de conserto de malas e de bagagem do Brasil, possivelmente a maior do planeta. Exatamente. Né? Possivelmente a maior do planeta. Ela atende todas as companhias aéreas internacionais, praticamente. Não só as aéreas, como as marítimas, rodoviárias também. Sim. Né? Então, é a assistência técnica da Samsonite no Brasil. Então, se uma mala da Samsonite quebrar em qualquer lugar, qualquer rincão distante do Brasil e tiver que ser consertada na garantia ou na assistência técnica autorizada, vai vir para nós, aqui em Guarulhos vai ser consertada. Né? E depois de um tempo, essa empresa entrou no ramo de personalização de bagagem, que é o que a gente vai falar. Então, esse é um breve apanhado do caminho que nós vamos seguir, né? E antes ainda de entrar de sola aqui no nosso assunto, eu quero lembrar você que no dia 22 de novembro, numa terça-feira, nós teremos a volta do Poder Empreendedor, o evento presencial. O auditório do Colégio Carbonel tem 180 lugares aproximadamente e já tem gente se inscrevendo no momento em que nós estamos fazendo a gravação desse podcast. Então, portanto, se você está vendo esse vídeo, pode ser inclusive que as vagas tenham sido encerradas, mas você ainda pode correr lá para fazer a sua tentativa de se inscrever. Nós teremos as histórias do Júnior Araújo, que é da Perfil Líder, a líder absoluta no seu segmento de eletrocalhas e eletrodutos, e teremos também o Rogério Ribeiro, da Restitui, que é um dos maiores operadores logísticos do Brasil, trabalha para marcas importantíssimas, e que também fará o pré-lançamento do livro dele nesse dia. Eu tive o privilégio de escrever e editar esse livro, né, junto com o meu pai. Então a gente acha que vai ser realmente uma noite memorável e espero que quando você veja ainda dê tempo de você fazer a sua inscrição. Também preciso agradecer a todos os parceiros, todos os amigos que estão fazendo isso possível, agradecer ao nosso elenco que faz o Poder Empreendedor acontecer e agradecer também aos nossos patrocinadores, inclusive ao Marco, que está aqui. A Camila é uma das nossas patrocinadoras, obrigado por isso, estou muito feliz por várias razões, né? Eu sou um pequeno sócio do Marco lá na Camila, do Marco, do Márcio e do Luciano. Estamos muito felizes com a empresa e eu estou especialmente honrado de ter a nossa empresa patrocinando o evento de um jeito muito legal que quem estiver lá vai saber. É isso aí. Né? E então, obrigado a Camila, obrigado a Perfil Líder e a Restitui e também a Big Format, que já está conosco nesse momento, e todos os demais que você está vendo aqui no nosso rodapé, porque afinal de contas eu não sabia quando estávamos gravando todos os patrocinadores que teríamos. Então agradeço a todos que estão nominados aqui, especialmente esses que já de primeira hora falaram: eu tô dentro, quero estar junto. Então obrigado por isso. Então, voltando para o nosso Marco aqui. Marco, como é que começou a carreira no futebol? Aí faz tempo, né? Antigamente ele não tinha essa história de escolinha, essas coisas, né? Então eu venho de uma carreira, aí você fala assim: não, você estava brincando. Não estava brincando. Eu começo o futebol com 5 anos de idade. Então, a partir daquele momento, eu entendo como uma criança, que, na minha opinião, não pode ser feito dessa forma, mas com a gente aconteceu, né? Naquele momento eu falo: não, eu vou ser jogador de futebol. E não era fácil na época, então, para ter esse entendimento que a gente fala que começou a carreira ali, eu com 7 anos... tive uma final Corinthians, eu jogava no Corinthians. No todo poderoso Corinthians. No Corinthians. Favor, só pra, e a gente foi jogar. E aí a Federação Paulista se diverte com essas coisas. Era uma final Corinthians e São Paulo, dentro do Parque Antártico. É pra brincar, né? Assim, não faz sentido algum, mas isso que ocorreu. O que acontecia? Quando nós éramos crianças, você ia uniformizado. Você não se trocava lá, né? Então você já chegava uniformizado. E aí meu pai não tinha esse discernimento, e eu não percebi. A gente foi uniformizado com a camisa do Corinthians, eu todo uniformizado para entrar no Palmeiras. Nossa. O que aconteceu é que eu fui obrigado a entrar num bar com 7 anos de idade, me trocar para entrar no Palmeiras para jogar a final. Né? Então, assim, e já havia uma cobrança,
que era assim, a gente não pode perder. Então, quando você tem essa cobrança, não é mais brincadeira, né? Hoje, de fato, tem a escolinha, ele se diverte, eles brincam. Eu acho muito mais saudável, educativo, né? eu acho, saudável para as crianças hoje, a forma que é feita, mas na nossa época não era dessa forma. Na nossa época, se você perdia, você podia ser mandado embora, você era uma criança. Né? Então, eu começo nesse período de 5, 6 anos jogando no Corinthians. Eu joguei no Corinthians até meus 14, 15 anos. Eu tive um problema lá particular com um treinador. E aí eu venho jogar em Guarulhos, porque a gente jogava no Corinthians, e depois venho jogar nos times de Guarulhos. E aí quando eu venho jogar no time de Guarulhos, eu quebro o tornozelo. E aí eu fico um ano com a muleta, né? Então a partir desse momento eu saio do Corinthians. E aí quando eu retorno, não tinha empresário, como você já tinha mencionado, e aí eu retorno para jogar e falo, vou jogar onde agora? Porque eu passo um ano de muleta. Então quando eu volto do juvenil pro júnior. Já volto muito próximo de ser profissional. E aí eu tenho a oportunidade de ir pro Flamengo, de Guarulhos, que ainda estava na série B2 na época, que na época tinha 5 divisões, né? E graças a Deus, todos os títulos do Flamengo eu estava presente e eu entrei num time que era fantástico, né? Então nós fomos ganhando tudo e aí eu fui dando certo essa coisa. Então esse início foi difícil, mas foi prazeroso. Essa época era do Ricardo ou não? Ricardo Beires, que era o presidente. Legal. Ele, o Wilson Davi, o Edson ficava por trás na diretoria, né? Então os 3 que coordenavam nessa época aqui. Essa época era uma época que tinha também auxílios da prefeitura, né? Tá. Então nós tínhamos auxílios do Tomeu, depois tínhamos auxílio do Pietá. Então essa ajuda sempre é importante, né? Hoje em dia eu não sei como está, eu fico triste que o Flamengo está na 4ª divisão de novo, né? Porque eu saí de lá, o Flamengo estava na Série A2, pronto para subir para a primeira, então nós tínhamos um timão também para subir para a primeira, com o Nilson, com o pessoal, né, que é a hora que eu vou para o Santos. Então, assim, nós tivemos muita oportunidade boa aqui em Guarulhos. É uma pena o jeito que hoje é feito futebol em Guarulhos. É uma pena como é feito o esporte hoje em Guarulhos, né? Que nós tínhamos muita força no esporte guarulhense. Mas vamos ver, né, se isso muda um dia. Um dia, né? A proximidade também com São Paulo, eu tenho a impressão que atrapalha um pouco, né? Se bem que já poderia ter se convertido isso, né? Talvez fosse um benefício em vez de ser um problema. Mas são essas coisas, né? E o futebol também tem umas coisas muito esquisitas, né? Porque lá no Corinthians você jogava com um dos maiores craques que o futebol já teve e que nunca aconteceu, né? Nunca foi um jogador e assim, sei lá, do Igor, né? Que nós estamos falando. Sim. O Igor podia ter sido um jogador infinitamente maior do que muitos caras que nós vimos fazer sucesso. Eu brinco com ele que eu sempre treinei para jogar com o Igor, né? Porque assim, de todo mundo que eu vi jogar, aí eu não vou falar do Neymar, do Messi, essas coisas, porque os caras chegaram onde chegaram, não tem nem como comparar. Sim. Mas o Igor tinha todo o potencial para chegar onde o Messi, o Neymar chegou. E a minha maior frustração no futebol é o Igor não ter chegado onde o Messi e o Neymar chegaram. Né? Gênio, né? Gênio da bola. É outro conceito de futebol. É um cara que, não por ser nosso amigo também, mas todos que eu converso, que conheceram o Igor, sabem do que eu estou falando. O cara ia ser um ídolo. Sim. Eu acho que teve alguns percalços que não deixaram acontecer. O Papai do Céu sabe o que faz. Claro. Mas foi um pecado o Igor não ter chegado aonde deveria chegar. E aí você chegou no Santos. Quanto tempo você ficou no Santos? No Santos eu fico 2 anos, 2004, 2005, né? Campeão brasileiro em 2004 com o Luxemburgo. E aí em 2005 tem as trocas dos treinadores, vem o Galo, aí eu sou emprestado para o Paysandu, né? Retorno do Paysandu bem, fui muito bem lá, fiz um bom brasileiro. E de lá eu vou eu tenho uma passagem muito pequena no Santo André e vou para a Coreia, né? Então essa passagem pequena tem até um conto que também é um amigo nosso, Luiz Fernando, que está fazendo um belíssimo trabalho agora no futebol, tá ajudando o guarulhense, pode ser que seja uma via, né, que comece a melhorar esse capítulo do esporte em Guarulhos, né? Tá fazendo um belo trabalho, eu acho que se ele continuar assim vai dar muitos frutos. E eu jogo no Santo André e ele fala para mim, rapaz, fica no Santo André, não vai não. Eu falei, não, eu vou para a Coreia. Coreia ganha em dólar.
Só que a gente não tinha Google, né? O pessoal acha que todo mundo nasceu com Google, né? Mas não tinha Google, não tinha Message ainda, era com ICQ que se conversava. A internet no Brasil era muito ruim, então não tinha essa pesquisa, né? E aí a gente vai pra Coreia sem saber o que tá acontecendo. É querer muito, viu, jogar? É querer muito. Você soube como é ser analfabeto, né? Exatamente. Eu chego na Coreia sem ser um empresário, sem ninguém, sozinho, né? Com 23, 24 anos. E aí eu olho para tudo e começo a chorar porque eu não sabia ler, não sabia falar, não sabia escrever. Então, como é que faz? Como é que se comunica? Né? Então, isso deu uma assustada no primeiro momento. Mas aí nós somos brasileiros, né? Então, a gente cria um jeitinho. Mais do que ser brasileiro, né? Tem uma coisa, Marco, que você teve uma educação muito rígida por parte da sua mãe, sobretudo, né? Eu tenho a impressão de que isso, ainda que tenha trazido algumas dificuldades lá naturais, porque sua mãe era mais rígida com você do que as outras mães com os outros rapazes, né? Mas eu tenho a impressão que isso te ajudou também, não? Sim. Assim, a rigidez foi rigidez, né? Valendo. Você conheceu a Papo história. sério, né? Você apanhava porque seus amigos ficavam bêbados, apanhar né? é outra coisa. Não, é verdade. É uma coisa mais acima aí, né? Eu brinco com ela que na outra época ela ia ser presa, né? O negócio era feio. Mas essa rigidez me trouxe uma base muito forte. Então, a gente nunca se deu por vencido em nada, porque ela ensinava isso. Eu podia ser o melhor jogador, ela estava assistindo, terminava o jogo, ela falou, errou naquele negócio lá, hein? Não tinha um elogio, né? Tá. Então, ela sempre criava esse... na nossa época de moleque, a gente ia sair, as mães eram assim, com quem você vai? Vou com o Marquinhos. Que Marquinhos? O filho da Mila. Pode ir. Porque minha mãe ainda me cobrava do seguinte, se acontecer algo com meus amigos, a culpa também era minha. Então, para que eu não sofresse, ninguém fazia errado. Então, isso veio na cultura, né? Então, a cultura... Até você falou, a cultura da proteção. A cultura da proteção vem aí. Eu me protegia protegendo os outros. Então, isso me protegia, né? Então, essa rigidez da minha mãe fez eu ser quem eu sou hoje, assim. Numa dessa aí, talvez a gente acabou andando junto, que pra você interessar. Porque eu bebi, eu não bebia, né? Falei, esse aí pelo menos não vai me dar trabalho, Exato. Né? Pelo menos isso eu não vou ter que carregar. Exatamente. Né? Não vou tomar uma pancada por causa desse orelha. Não tem perigo, né? Bom, você teve uma carreira no futebol que foi uma carreira importante, né? Que fez você conseguiu fazer um pezinho de meia, né? Você começou sua vida por aí e tal. E chegou um momento que você foi empreender, né? Hoje a gente está falando da maior empresa do seu segmento no Brasil e uma das, se não for a maior do mundo, né? Mas tudo tem seu começo, né? Como é que foi o começo da WBS? Como é que a coisa aconteceu? O começo da WBS é todo mundo chamando a gente de louco, né? Porque imagina o seguinte, eu tô terminando o futebol por um problema físico e aí eu pego todo o meu investimento e falo assim, não, vamos consertar a mala. Não, como assim? Ninguém sabia, ninguém entendia, né? Hoje até a gente comenta sobre isso que preciso consertar a mala. Você vai aonde? No sapateiro? Não, sapateiro conserta sapato. Né? A gente é especialista em mala, mochila, bolsas. Mas no começo foi isso. Foi o Luciano, que tinha a expertise do aeroporto. 400 anos de Continental, né? Conhecia tudo. Ele via de perto o problema acontecendo. Ele tinha problema com isso. E as outras empresas também, né? Sim. Porque a Continental voava até relativamente pouco aqui em Guarulhos, comparado com o Gol, com o tanque, o volume de mala. Eram 2 voos diários, 3 voos diários. Então... E com 1 ou 2 voos diários, ele já tinha um problema com as malas que não tinha para onde mandar, não tinha lugar confiável. Imagina as grandes. Ele foi observando isso e foi trazendo. Exato, né? Porque no primeiro momento eu penso em parar de jogar e falar, vou abrir uma lavanderia, tá criando muitos prédios em Guarulhos. Então eu comecei a verificar essa situação e numa dessas conversas com o Luciano, que morava perto de mim, além de ser meu irmão, meu primo, morava do meu lado. Então ele falou assim, cara, eu vou com você nisso aí. Vamos procurar? Eu falei, vamos procurar. Achamos o terceiro sócio, né? Começamos a procurar um lugar que tinha um negócio que tinha uma lavanderia. De lavanderia que mexia com sapato também. Exatamente. E aí, conversa vai, conversa vem, o Luciano, em algum momento, vira dentro do carro, que a gente estava pesquisando lugares, e fala assim, rapaz, sabe o que a gente podia fazer? Consertar mala de viagem. Eu falei, que história é essa, Luciano? Consertar mala de viagem? Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Tem um problema muito sério no aeroporto de consertar mala. Hoje, as pessoas que fazem, não entregam um serviço adequado,
Por exemplo, de 100 malas quebradas, eles conseguiam consertar apenas 40, né? E o terceiro sócio veio e falou assim, não, mas peraí, eu conserto mala, hein? Aí os dois olham para trás no carro, que eu estava atrás, e falou assim, você investe nisso? Porque eu entrei com o dinheiro. Sim. Eu não sabia. Sim. Aí eu falei pro Luciano, você traz o cliente? Ele falou, não, eu trago o cliente. Então, assim, foi uma loucura. Todo mundo que viu acontecer falou, mas vocês são malucos. Eu não colocaria um dinheiro nisso aí. Mas é que, na verdade, assim, né? Eu sempre achei que você foi um cara de boas percepções. Então, é que eu, para falar de você, é complicado, né? Porque eu sou muito suspeito, muito fã. Mas o Luciano, por sua vez, um cara de um tino comercial fora de série. Ele sempre foi um farejador de oportunidades, né? Inclusive, ele soube muito bem surfar ondas corretas ao longo né? Falou, putz, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser bom e tal. E ele sempre foi um fazedor de dinheiro a partir de oportunidades que ele conseguia farejar, né? Então, acho que quando vocês dois olharam para isso e falaram, aí tem. O grande lance foi também conseguir identificar essa oportunidade, né? Exatamente. Ele tem essa visão. Ele tem a visão e ele fala, olha, isso aqui dá um negócio bom, hein? Então vamos. E aí, eu olhei para isso e falei, cara, porque é a história de você navegar em Oceano Azul, né? Tinha alguns concorrentes na época. Mas como tinha muitos defeitos e o Luciano sabia os defeitos... Sabia as dores, né? É isso, ajuda. Porque quando nós criamos a empresa, a gente criou a empresa já matando os defeitos que os concorrentes tinham. Nós também temos defeitos como qualquer outra empresa. Não é 100%, mas a diferença é simples. Quando a gente inicia a operação, de 100 malas consertadas, a gente consertava 96. Então, de 40 para 96, né? Não, e o conserto era diferente. Era o conserto. É o conserto. Né? Era uma outra filosofia de trabalho. Tanto que hoje nós somos copiados. Fibra, o pessoal já conseguia naquela época ou vocês foram os primeiros? Não, nós somos os primeiros. Até porque vocês trataram a mala como se fosse um carro, né? Exatamente. Até hoje, né? Até nós hoje. Nós temos cabine de pintura lá. Cabine de pintura automotiva. Então, sim. a gente faz a reparação da mala para que ela volte. Não só funcional, mas esteticamente perfeita, né? Sim. Então... Bom, e foi isso, né? Vocês levaram um trabalho, né? Um ofício que até então era uma coisa artesanal. Vocês levaram para um outro patamar, né? Conseguiram criar processos e desenvolver uma tecnologia, né? Exato. Isso que eu ia falar, não foi no início, né? No início tudo foi difícil. A gente conta a história hoje, é mais fácil. Sim. Mas no início foi bem difícil. No início, por exemplo, a pessoa ia embora com a mala quebrada e levava um cartãozinho. Nós iniciamos a operação de mandar um e-mail, então você tinha já um sistema que hoje nós copiamos, né, o McDonald's no sistema, de ter as telinhas no lugar certo para que todo o setor saiba o que tem que fazer naquele dia. A pessoa consegue seguir o reparo da mala pela internet, no site. Então, assim, nós fomos criando processos e procedimentos que deram hoje o nível que nós estamos, né? Hoje nós somos assistência técnica de todas as marcas brasileiras de malas. Então, assim, você chega num portfólio e fala, para quem você conserta? Para todo mundo. Né? Então, hoje eu tive uma reunião, por exemplo, que o rapaz falou assim, eu conserto mala aqui em Moema. Eu falei, ele falou, na Bifix. Eu falei, nossa. Só que ele não precisa saber que sou eu. Sim. Mas nós estamos ali. Então, tem pessoas que pegam mala, traz para nós, a gente conserta e ela vende como se ela repara. Porque a gente tem esse serviço já. Então, isso foi dando know-how, foi dando entendimento e dando credibilidade. Né? A pessoa hoje vai na WBS e ela acredita que ali vai sair alguma coisa. Então, assim, se não reparar, tem uma mala melhor para vender com desconto. Ela tem uma série de situações com malas que hoje eu resolvo que antigamente não existia. Por exemplo, o aluguel, né? Então, o aluguel de malas também vem desse nicho, que a pessoa tem... não compra a mala, aluga, eu entrego na sua casa, você quebrar o conserto, entendeu? Então, traz que eu higienizo. Exatamente. Então, a gente faz tudo hoje. Para mala, a gente faz tudo hoje. E aí, foi indo nessa esteira, né? Então, debaixo do guarda-chuva da WBS tem todo esse tipo de coisa, né? Vocês consertam, vocês alugam, etc. Tem tudo que é de bagagem é com vocês, né? E aí chega um momento lá, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, exato, que você fala, pera um pouquinho, tem um negócio que a gente ainda não está fazendo, né? Como é que surgiu a vontade, o desejo de fazer personalização de bagagem? O mercado pede a personalização, o corporativo pede a personalização, né? Antigamente, até hoje ainda utilizam desse artefato, que é como? É uma mochila ou com bordado,
com a marca da empresa, pequenininho, é aquilo que dá para fazer. Né? Na verdade, as companhias aceitavam o que dá para fazer. Né? Ou era um logotipo numa plaquinha na mala. Tá. E isso vinha para nós. Existia um pedido a nós. Falaram, vocês não fazem isso? Que era a plaquinha com logotipo na mala. E aí, um certo dia, eu olhei e falei, espera um pouquinho, cara. Não dá para fazer melhor isso aí, não? É só isso que vai existir? É sério? Quando o cara quer uma mala personalizada, ele só tem um nomezinho. Mais nada. Ele escolhe uma cor, ele compra o que tem. Né? Eu falei, é injusto isso. O mercado está mudando. Hoje você não consegue empurrar as coisas. A pessoa tem hoje o poder de escolher o que ela quer. Né? Antigamente, você era obrigado a comprar aquilo. Né? Tinha poucas marcas. Eu falei, não é possível que não dá para fazer isso. E aí, a gente começou a pensar em como melhorar essa personalização. E como fazer uma mala exclusiva para o cliente. Né? E aí nós fizemos um teste. Eu chamei o engenheiro nosso, Paulo. Chamei o André, o supervisor, que antigamente era o supervisor, hoje ele é o gerente. Falei, vem aqui. Eu queria personalizar essa mala com a foto. Não dá. Falei, dá. Como não dá? Tem carro personalizado? Vamos personalizar com um adesivo. Não, Marco, vai ficar feio. Eu falei, tudo bem. Vamos entender. Aí nós demoramos 8 horas para fazer uma mala. Nós adesivamos a mala todinha. O problema do papel é que não faz curva na mala. É terrível. E eu fiz uma mala para minha filha. Eu falei, vamos entender o mercado. Vamos ver se as pessoas observam e se dão valor a isso. Porque uma hora você cria uma situação que fala, criou isso, mas ninguém dá valor. Quer. Não adianta nada, né? Sim. E minha filha foi para a escola nesse momento com essa mala, com o rostinho dela, o nomezinho dela. Só que era um adesivo. Eu sabia que ia rasgar. Eu só queria entender o público. Eu queria entender as pessoas. E naquele dia, meu celular não parava. Os pais ligavam e falavam assim, Marco, aonde você comprou essa mala? Como é que você fez essa mala? Aí eu falei, opa, tem um negócio. Aí eu brinquei com eles, conheci alguns. Falei, não, eu fiz um teste com a minha filha. Ela tem essa mala até hoje. Que a gente guardou ela, né? Mas eu não consigo vender isso, porque não tinha nem como... O processo era muito demorado. Então, aí a gente sentou e começou a desenhar, começou a pesquisar, começou a entender... E aí eu até converso, né? Hoje eu sei mais de fabricação de mala que o pobre fabricante da mala. Até porque você precisou entender para o processo de personalização, mas também na hora de consertar. Você sabe onde quebra, o que dá problema. O que mais dá problema. Exatamente. Eu sei os pontos que quebram com mais facilidade. Então a gente pesquisou muito. A gente fez muito teste. Muito teste. A gente comenta, né? Um dia vão copiar a gente, mas vai demorar um pouquinho, hein? Porque para copiar é difícil. Vai ter que estudar. Vai ter que estudar bastante. Tanto que a gente conseguiu patentear, né? Sim. A gente patenteou o processo. Então a gente criou uma situação que realmente não existia. E aí a Chameleon vem desse, né? A Chameleon de camaleão, né? De se adaptar, né? Então a gente se adaptou e a gente faz o que o cliente quer e não o que a gente acha que é bonito. Né? Porque mala é mala, né, Fábio? Sim. Mas você pode escolher a foto, a imagem que você quer, a letra que você quer, a frase que você... O que você quiser, você pode pôr na mala, né? Eu vou melhorar. Não o que você quiser, né? Porque a gente não permite que faça coisa pirata, racista, pirata, homofóbica. Não, isso não vai acontecer na Chameleon, a gente não aceita. Mas a gente consegue fazer as coisas, por exemplo, para o corporativo. Então, uma empresa quer a marca deles tampada com a cor... Com uma foto. Com o nome do colaborador dele. Porque esse também é uma vantagem nossa, né? A gente não faz... a gente não tem pedido mínimo, né? A gente faz uma. É aí que está o lance. É o lance do exclusivo. Né? Então, a gente conseguiu chegar num ponto que a gente não vende personalização. A gente vende sonho. Né? Então, a pessoa imagina, sonhou, a gente faz. Então, isso é muito legal, isso é muito gratificante. É gratificante, por exemplo, eu ver a Cecília, né, sair com a malinha dela que ela escolheu. Não foi você que comprou porque você falou, não, vai usar essa. Não. Eu escolhi esse desenho. Eu quero comprar uma mala igual a Cecília. Tem? Não tem. A mala é da Cecília. É dela a mala. Se você não entendeu, nós vamos colocar agora aqui para você o comercialzinho que a Cecília estrelou para mostrar como é que é feita uma Chameleon. São poucos segundos, dá uma olhada.
Bom, acho que com o vídeo que a gente exibiu agora dá para as pessoas terem uma noção, né, de o que dá para fazer, o que é esse universo, né? Mas não contente em fazer a personalização, você achou um jeito de tornar a mala sustentável, né? Como é que entrou esse aspecto da sustentabilidade, que é um puta diferencial legal, né, no mundo da Chameleon? Ah, isso. Aí a gente fala que a gente tem um WhatsApp do Papai do Céu, né? Você sabe muito bem, que a gente conversa com ele, as coisas funcionam. Uhum. É tanto que a gente passou por uma crise, por uma pandemia. Estamos na pandemia, né? Que ainda não acabou. Para todos os efeitos ainda estamos, né? Para todo efeito ainda estamos na pandemia, mas imagina assim, trabalhava com malas, numa pandemia que o aeroporto fechou. Como é que se sustenta? Como que resolve? Aí eu falo para você, fé. Porque é só por Deus. Entendeu? Deus colocou a mão e nos protegeu. Né? Então isso... E uma dessas bênçãos de Deus é o momento que a gente começa a fazer a personalização, a gente entende os materiais e nós já vínhamos pensando em água de reuso, em energia solar e tal. Eu falei, como é que faço para ficar sustentável esse negócio? Porque consertar é sustentável, né? Você deixa de comprar uma matéria-prima virgem para usar o que você já tem. Então, toda vez que você conserta a mala, essa mala não vai para o lixo, não é descartada erroneamente, você não compra um material novo. Então, isso tudo já se torna algo sustentável. Mas na mala a gente falou assim, não, a gente pode fazer melhor. E aí a gente conseguiu chegar em toda a nossa estrutura, que a gente faz a personalização, é de garrafa PET. Então, cada mala realizada, confeccionada por nós, vai 48 garrafinhas PET. Né? Então, tudo é feito agora de PET reciclado pós-consumo. Isso tudo estaria na natureza em algum lugar, no lixão, sai de lá e vira uma coisa personalizada, lixo vira estilo. Exatamente. Utilizamos isso para o nosso benefício e o benefício do próximo. Muito legal. Bom, e o crescimento da Chameleon tem sido exponencial. Ela caminha para ser a divisão mais importante do negócio. Ela caminha para ser a maior empresa de toda a estrutura. Ela caminha para ser... eu não sei quando, mas ela será a maior empresa de personalização do mundo, com certeza. Hoje, fala de alguns licenciamentos que a Chameleon trabalha e que, se a pessoa quiser a mala, a mochila, a shoulder bag do personagem XY consegue ter. Fala alguns aí. Hoje nós temos a Warner num todo, então você tem Harry Potter, você tem toda a DC, Batman, Mulher Maravilha, Superman, Aquaman, Flash, vai sair agora Adão Negro, você tem Scooby-Doo, você tem Tom e Jerry, você tem Chaves, Chapolin, Pernalonga, você tem, sei lá, quem mais? Senhor dos Anéis. Harry Potter, você falou? Harry Potter, falei. Você tem a Casa dos Dragões agora que saiu, que é da HBO Max, você também tem, nós temos lá. Nós temos Miraculous, que é a Ladybug. Você tem Monet, né? Hello Kitty foi um dos primeiros, né? Hello Kitty foi o primeiro, muito legal. E a gente falou que Hello Kitty vai ficar sempre, porque foi o primeiro. Eu estava falando para você tem Monet, você pode fazer uma mala do Monet, entendeu? É muito legal, né? E é licenciado, né? Não é bagunçado a coisa. As pessoas sabem que aquilo ali é original. Nós temos os clubes agora. Estamos fechando com os clubes, já fechamos Palmeiras, Corinthians, Santos, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Inter, Bahia, Paysandu. É legal que eu fechei com todos que eu joguei, né? Que aí eu já conhecer, fica mais fácil. Sim. Mas assim, muito legal também tá saindo. A gente fez as malas pro Palmeiras agora, porque não tem o que falar, o Palmeiras vai ser campeão mundial, não tem jeito. Campeão mundial, desculpa. Ainda campeão não, brasileiro. Talvez nunca. Porque agora fica mais difícil, né? Porque o futebol tá ficando desigual, né? Tá ficando desigual. E a FIFA agora quer colocar mais times europeus para disputar o Mundial. É muito desigual. Eu acho que esse do Flamengo e Atlético aí, quem ganhar, eu acho que é um dos últimos que pode acontecer alguma coisa lá no Mundial, mas depois... Eu acho que já é difícil, vai né? ser Porque muito difícil. É muito desnível, né? É muito desnível. Mas o fato é que a maior parte dos clubes aí, nós já temos... O nosso ideal é até o final do ano estar com todos da Série A do Brasileiro. Muito legal. Né? E temos o Kobe, né? Que foi para Tóquio com as nossas shoulders, né? Então, foi muito legal. Muito bacana. Foi muito Agora, legal. a Chameleon, né, a Passos Largos, tem trabalhado para empresas muito importantes também, né? Muitas empresas importantes têm comprado mala da gente, né? Laboratórios,
empresas de cosmético. Telecomunicação, nós temos a Gloob, a Multishow, Off, todas da Globo, comprando com a gente malas personalizadas. Então, de alguma forma, a Chameleon está, né, de forma sustentável, né, bem sustentada também, né, um passo de cada vez, está conquistando o Brasil, né? E o exterior? O meu sonho, quando tudo começou, foi o seguinte. Fui para Disney com a minha esposa e nesse sonho de personalização, eu já vinha pensando nisso. A gente desce num brinquedo do Star Wars e minha esposa compra uma roupa para minha filha do Star Wars, da Rey. E eu olhei aquilo e falei, rapaz... Aí eu cheguei para ele e falei assim, você percebeu que você comprou a roupa e nem perguntou quanto era? Ela falou, não é uma reclamação. Eu estou constatando que as pessoas quando vêm para a Disney, elas gastam pela emoção. E tá tudo certo. Ficou bem. Então, o nosso objetivo da Chameleon é estar dentro da Disney. Tudo se inicia com esse sonho. E aí, de novo, só não sei quando. Então, nós estamos batalhando, o Luciano já está lá nos Estados Unidos, fazendo todo esse meio do campo, abrindo as portas, né? Para que a gente futuramente esteja dentro dos parques de diversões entregando mala personalizada. Porque imagina, Fábio, você desce, você vai... Vou dar a Cecília de novo como exemplo. Você desce com a Cecília, você janta com as princesas, almoça com as princesas. Aí você desce do castelo e tem uma mala da Cecília com a princesa que ela gosta. Você não pergunta quanto é. Ou o teu afiliado agora com ou o Gui, Homem-Aranha. Com Homem-Aranha. Meu Deus do céu. O Gui gosta dos dinossauros. A gente vai num Jurassic Park da vida, ele desce com o dinossauro. Nós fizemos agora a mochila para ele. Meu, é sensacional. Você vê o carinho que ele recebe, porque foi ele que escolheu, entendeu? Então, assim, é muito na emoção a coisa, entendeu? Sim, sim. Então, assim, os planos para o exterior estão numa boa batida. Estamos caminhando. Já falei isso para você também, assim, eu não bato o martelo enquanto o contrato não chegou. Tá. Mas já demos as mãos, né? Então, assim, já não é mais sonho. Sim. Já é uma realidade nós estarmos fora do país, né? E houve algumas reuniões, até hoje de manhã tivemos essa reunião, que a ideia é o mundo, não é só os Estados Unidos, né? É que quando você acerta os Estados Unidos, o nicho é tão grande que a gente tem que estar bem com a base firmada, com o pezinho no chão, porque lá não é brincadeira. Sim. Então lá não dá para começar pequeno. Então, assim, se acerta uma liga, uma NFL, não é uma letra, não é uma sigla, uma NFL, uma NBA já é algo grande. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente vai com calma, mas a gente vai estar lá. Se tudo der certo, então, 2023 já deve ter mala da Chameleon sendo fabricada fora do Brasil. 2023, com certeza, a mala da Chameleon fora do Brasil. Isso já é uma realidade. Já tem uma UCLA, né? A gente faz aqui, mas já temos a UCLA, né? Sim, que é a universidade lá. Então, com certeza vai ter. E quando você olha para trás e pensa, né, de quando a mala era feita no dente, né, com adesivo e tal, e que tinha esse sonho, falou, pô, uma hora a gente vai conseguir entregar um produto assim, né? E aí você vê que aquele sonho tá acontecendo, que as coisas estão andando e tal. Como é que é para você? É mais fácil jogar bola. Mas é muito gratificante, né? Eu vejo a ideia se formando, né? É muito gostoso, é muito prazeroso. A gente trabalha hoje com prazer e com orgulho, né? E, de novo, aí eu venho para o bairrismo. Isso é Brasil, isso é Guarulhos, né? Nós não estamos trazendo de fora para... Não. Nós estamos levando Guarulhos para fora, né? Então, é uma ideia nossa, patente mundial. Então, assim, é muito gratificante o que vem acontecendo. É muito prazeroso isso. Você já aconteceu de você estar andando num lugar assim e ver alguém com uma mochila, uma mala, alguma coisa sua? Já acontece ou na escala que nós estamos ainda não é tanto? Hoje veio o Alcides da Truque Van, né, gravar com a gente aqui, né, o episódio que passou na semana passada. Para quem está assistindo agora, né? A pessoa entendeu como é que gravou hoje e passou na semana passada, né? Enfim, por causa da sequência aqui, ele falou que ele passa pelos caminhões dele e fala bom dia, ele dá bom dia para os caminhões, né? Ou de você passar numa vitrine e ver assim e tal, já aconteceu, já acontece? Já acontece, principalmente no aeroporto, é muito legal. Então, assim, a gente já viu malas do Friends, né? Então as pessoas usando a mala, a mochila, toda mostrando, sabe assim, é muito gratificante. Eu viajo com uma delas, né? Eu já fui parado nos Estados Unidos que, assim,
Para quem não conhece a cultura, é muito difícil a pessoa tocar em você. E lá as pessoas me tocam para perguntar o produto. Uhum. É muito legal. É muito legal. Então, assim, de parar um evento, que nem o Luciano estava com uma shoulder, parar no evento e querer comprar a shoulder que o Luciano está usando. Então, assim, isso para nós é fantástico, sabe? Eu entro hoje, a gente passou pelo shopping internacional aqui de Guarulhos, você vai na loja do Palmeiras, tem a nossa mala na loja do Palmeiras. Tem a nossa mala na loja da Caveira. Daqui 2 meses vai ter a nossa mala dentro da Lepochich. Daqui a pouco nós estamos em todas as lojas do Internacional, entendeu? Uhum. E aí você fala, e dá para saber que é nossa, porque é a única que difere, né? É a única que está com desenho, né? Então, assim, você fala, olha onde nós estamos chegando, hein? E tem coisa para chegar ainda, hein? Tem coisa para chegar. E teve um momento, né, que eu sei que é um grande infortúnio na história da empresa, em que vocês descobrem que um sócio que tinha iniciado o negócio com vocês estava tendo condutas muito inadequadas, para dizer o mínimo, né? E como você sempre foi uma pessoa muito visceral, muito humana, assim, né? Muito do contato, como que isso foi para você, assim, né? Essa decepção de um amigo da vida inteira também, né? E que de repente você se vê numa situação como essa. E como é que foi para superar esse momento? Como é que esse momento fez diferença e importou na trajetória? Ele faz a diferença para a gente ter entendimento que quando você é dono de algo, você tem que estar em cima de tudo, né? Então, nós éramos em 3, cada um na sua parte, e aí a gente não olhava a parte do outro. Então, isso mostrou que essa confiança não pode ser dessa forma. Ela pode ter a confiança, mas desde que você veja os números. Até porque a pessoa pode errar, né? E não tem problema, tá tudo certo. Aconteceu o que aconteceu porque nós permitimos também, né? Nós tivemos anjos que nos levantaram, um deles foi você, né? Depois veio o Zago, eu acho que o Zago foi, Paulo Zago, o doutor, até agradeço a ele muitas vezes por isso, porque ele foi um anjo neste momento, porque ele deixou claro o que nós tínhamos que fazer, como fazer, do jeito que a gente ia se portar, né? Então, e deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente aprendeu, e isso foi bom, né? Eu falo pro Luciano que a gente aprende com a vida, as faculdades da vida para nós é cara, viu? Não é barato, não. Então a gente gasta bem para aprender, mas a gente aprende. A gente aprende. A gente errou algumas vezes depois também, né? Porque tudo bem, é do tá jogo tudo certo, também, mas né? Com menos intensidade, né? Essa foi uma intensidade muito forte, principalmente porque era um amigo de infância, né? Era um cara que a gente imaginava que sonhava junto. Isso incomoda, sabe? A frustração não é nem pelo erro, nem pelo acontecido, mas pelo entendimento que a pessoa estava com a gente e que a gente transmite confiança e a pessoa faz o que fez. Então, isso é frustrante. Mas aí, na hora, não tem o que pensar. Você põe a bola no chão, vamos pro futebol e vamos jogar. Tomou um gol, tomou um revés, como é que faz? Se chorar, acaba tudo. Não vai adiantar nada. Sim. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode arrumar? E a primeira pergunta que foi feita. Tem como arrumar? Tem. Não, se tem, a gente vai fazer. Se não tem como arrumar também, vai para outro. Parte para outra coisa. É igual a do reparo. Tem para crescer mais? Não tem. Então o que a gente faz? Te para? Só vai com isso? Entendeu? Então assim, a Camilo também vem para essa mudança, né? Muda. Tem mais coisas além disso, né? A gente estava conversando até a respeito disso. Tem muita oportunidade hoje. É só entender a oportunidade e não ter medo, né? Isso é uma coisa que a gente não teve. A gente não teve medo. A gente falou assim, como é que a gente vai fazer? Não, tem que fazer assim, temos que entrar às 5, sair às 10 da noite. Tá tudo certo. Até quando? Planeja. A gente planejou direitinho, foi de pouquinho em pouquinho, foi difícil, porque ninguém falou que foi fácil, né? Mas é simples planejado. Então, planejou, vamos direitinho, vamos arrumando, vamos encontrando pessoas qualificadas para andar junto com a gente, né? Porque a gente também escolhia mal para caramba. Dedinho podre, né? A gente fala. Acontece. E vai se encaixando, né? Então, o caminho foi guiando algumas coisas e vai abrindo as portas. Como você mesmo disse, o Luciano também tem esse tino, né, de entender que ali é um nicho a ser explorado. Vamos ali. Erramos em alguns momentos, de novo. Mas é bom errar, porque você aprende. O importante do errar é aprender, né? Você me falou uma vez, né, que eu tenho um problema sério com erro, né? Então, e aí você ficou brincando comigo. Quantas vezes você errou e quantas vezes mais acertou? Então erra mais que você vai acertar mais. Não é para extrapolar, mas não tenha medo de errar, né? É muito difícil para mim
Quem faz não muito ter medo. costuma errar muito, né? Os grandes vultos, os grandes empresários são caras que acabam errando bastante, porque é como você falou, tem a coragem de fazer, inclusive o que não se domina, porque a verdade é que a gente mais não domina coisas do que domina. Então, se você ficar acovardado porque vai errar, você vai errar menos, mas vai fazer menos, né? Não, quantas malas a gente errou, quantas máquinas eu destruí porque eu errei lá para fazer a personalização. Nós estamos falando de 6 anos para fazer a primeira mala personalizada, entendeu? Do jeito que deveria ser. Sim. E erramos muito para chegar onde a gente chegou agora. E ainda não está bom o suficiente, né? Porque a gente vem sempre evoluindo o sistema, sempre evoluindo o processo, o procedimento. Então, tem muita coisa para acontecer e muita coisa para aprender. Putz, a mala tá muito legal, tá maravilhosa, pô, mas ainda dá para fazer mais rápido um pouco, melhora daqui, poxa dali. E tem uma coisa que eu também percebo que faz muita diferença na sua trajetória, que é um traço comum a todo empreendedor de sucesso, cara. Tem que ter em mente que muitas vezes ele vai precisar deixar de fazer o que ele gostaria para fazer o que tem que ser feito, né? Então a vida do empreendedor muitas vezes é bastante frustrante, porque ele tem que fazer o que ele não quer para conseguir aquilo que ele quer, né? Agora, para você isso, de certa forma, é um pouco mais tranquilo do que para a média das pessoas, né? Para você a frustração é uma coisa com a qual você lida bem, né? Não é certo, né? Mas eu não me frustro porque eu não espero. Então, a gente faz, não aconteceu, não aconteceu, então eu já penso o que eu errei, o que eu posso melhorar, porque aquilo não aconteceu. Eu não espero que vai dar certo, eu só faço. Então, assim, a gente vem... Assim, se eu fosse me frustrar com a quantidade de nãos que eu tive quando eu criei a Camille há 6 anos atrás, eu não tinha feito a Camille. Sim. Hoje, alguns empresários que eu conversei lá atrás, que falaram que não ia dar certo, hoje eles correm atrás de mim. Entendeu? Ele fala, não, Marco, agora que tá pronto. Agora que tá pronto tá legal, né? E quando não estava pronto? Mas ninguém confiava. Mas se a gente fosse pensar assim, a gente também não tinha investido no conserto, né? Eu tenho um episódio com o Barros, com o Rodrigo, nosso amigo, que eu criei o aluguel. No Brasil, a primeira empresa que aluga mala no Brasil é a gente. Aí depois veio as outras empresas, mas a gente é pioneira. E aí eu falei assim, Rodrigo, eu tô com uma ideia, rapaz, de alugar mala, e eu vou falar com o pessoal da MSC, que já é nossa parceira, eu conserto mala para eles, eu tenho uma abertura lá, porque eu vou alugar mala para todo mundo que vai viajar no navio. E eu só falei isso para ele e não esperei a resposta. E fui fazer a reunião. E aí eu encontrei com ele e falei, meu, deu certo, os caras mandaram para Itália, já voltou, tem uma reunião o ano que vem, isso era para novembro. Ele falou assim, Marco, deixa eu te contar um negócio, cara. Eu fui na sua... A gente tava num espaço menor, né? Super pequenininho. Né? Aí ele falou assim, cara, sabe quantas pessoas viajam no navio? Eu falei, 4.800. Ele falou, legal. Vamos pensar que 10% alugue a mala, certo? Eu falei, certo. Ele falou, 500 malas. Só que é 500 malas na sexta, 500 malas no sábado, 500 malas no domingo, aí na outra semana de novo, 500 malas para todo mundo, que até voltar essa e tal. Você tá com tudo isso de mala? Precisa de um dinheirinho para alugar tudo isso aí, né? Nunca mais falei com o pessoal da MSC. Porque é isso, é ter cuidado também, né, para ir para frente, né? É ter cuidado, mas funciona. Na pandemia, além de um dado importantíssimo que você trouxe, né, que é a fé que Deus sustentaria, eu sei que vocês trabalharam muito duro, eu estava lá, né? Mas eu queria saber o que você atribui que foi decisivo para que vocês se mantivessem em pé e que a empresa pudesse ter passado por esse que foi um dos maiores desafios da história da humanidade, sobretudo para quem trabalhava com turismo, né? Eu tô te perguntando isso porque uma das pessoas mais incríveis e formidáveis que eu conheço é a Lara. A Lara, eu nunca vi essa mulher ser abalada por absolutamente nada, com exceção da pandemia. Teve um momento que, pela primeira vez e única vez na vida, eu ouvi da Lara. Falou, olha, eu estou preocupado. Eu tô meio preocupado. Tô vendo aí como é que eu vou fazer. Nunca tive esse tipo de preocupação, mas agora eu tô. Então, quer dizer, foi um ramo que foi pego em cheio. Ao que você atribui, não só a ter sobrevivido, mas de ter sido um espaço, um pedaço da história em que vocês cresceram tanto? Eu acho que 2 palavras que eu falei para o Márcio também. Organização e acreditar. Porque a gente acreditou tanto,
que não tinha, ninguém ligava para nós, a gente estava vendendo mala na pandemia, ninguém viajando. A gente personalizava a mala para a Globo na pandemia. Como assim, gente? A gente começou a consertar mala de assistências técnicas das lojas que estavam fechadas. Então, assim, a gente acreditou muito que ia dar certo. Muito que ia dar certo, entendeu? Então, essa nossa crença foi muito forte. E a gente estava organizado. A gente estava muito organizado, né? A gente ninguém esperava, né? Sim. Mas a nossa organização foi tão grande que tudo deu certo. Todos os planos deram certo naquele momento. Eu dizia para o Márcio, falei, cara, tem mala dentro da empresa. Como é que pode ter mala dentro da empresa? Não tem ninguém viajando. Uhum. E eu tô com mala dentro da empresa para consertar, fazendo personalização. Foi a hora que a gente mais cresceu na Camilion, que a gente começou, a gente teve, olha como Deus é bom. A gente teve tempo para aprender os erros, para que a gente pudesse entregar um produto de qualidade, que foi nesse momento que a gente testa, treina. Você ficou lá à noite, e a máquina não funcionava, processo, e põe máquina para cima, põe máquina para baixo. Impressão, pesquisa sobre matéria-prima, tinta, não sei o que, tá, foi... Que trampo, hein? Foi trampo. Mas tem uma coisa muito legal também, né? Vocês sempre organizaram assim, bom, nós estamos com até a data tal com as contas pagas. Sempre tiveram uma cultura muito grande, até hoje. Caixa forte, né? É. Até hoje. O Luciano brinca comigo que ele fala assim, você tem que parar com isso, cara. Eu falei, o quê, meu? Ele falou que a cultura do dono pobre, empresa rica. Sempre dizendo isso. Não para você, pode dizer sim para a empresa. Né? É isso. Isso funciona. Zé Maria falou a mesma coisa hoje aqui. Mesma coisa. Bom, perguntar para você qual é o sonho grande, você já contou, né? Mas, assim, plasmando, assim, olhando lá para frente, falando, pô, um dia vamos estar lá, vamos ser a mala da Disney e tal, beleza, né? O que vem depois? O que você enxerga, assim, para o futuro da Camilion, da WBS, para o futuro dessas operações? O que você vislumbra lá na frente? Eu projeto... limpar mais o mundo, né, do lixo e tal. Então, eu quero criar outros produtos com outras formas de lixo, de coisas que possam ser utilizadas no sustentável e não parar. E desenvolver, porque assim, tem adultério, né? Então, com a Tetra Pak lá. Então, assim, a gente está pensando já em outros formatos, outras coisas que venham a acontecer. O meu sonho mesmo é ter essas malas nas escolas. Então é muito lugar para colocar essa mala, entendeu? E ver as pessoas entendendo que aquele lixo que não daria nada para ninguém, ela pode criar uma estrutura que possa ajudar a todos. Então, não só nós, né? Então a gente é o último do ciclo, mas o coletor, a cooperativa, quem faz... Então, todo esse material, eu quero engajar tudo isso, entendeu? Então, eu vejo o futuro dessa forma. Eu entendo que a gente possa organizar esse ciclo, entendeu? Que hoje a gente só tem um pedacinho. Então, eu acho que a gente pode organizar esse ciclo. Então, o meu futuro em relação à Camilion é isso. É pensar outros formatos. Agora, essa coisa de trabalhar com produto sustentável, né, é muito bonito, o pessoal fala e tal... Mas é um mercado muito amador ainda, né? Muito difícil, por exemplo, conseguir matéria-prima boa, quanto a gente sofre para conseguir as placas, né? Na especificação correta. Não tem matéria-prima. As pessoas não entendem, não tem matéria-prima. Porque a coleta não é feita adequadamente. Então você fala assim, como não? Tem um monte de garrafa PET no rio. Mas quem coleta lá no rio? E quem beneficia depois, né? Exato. A gente já pensou várias vezes em fazer outras etapas do processo. Se é que nós não vamos, né? Em algum momento. Em algum momento vamos. Não, vamos ter. Não tem como não ir, entendeu? Não tem como não ir. Então, assim, a gente vai fazer, a gente vai acontecer dessa forma, porque a gente precisa. Tinha um amigo meu que falava que o plástico, ele não é maldição. Ele é bênção. A gente que usa ele de forma errada. Sim. Então é só usar ele de forma certa, entendeu? Então isso nós temos que fazer. E aí é engraçado também, né? A pessoa sabe que é sustentável, que é pós-consumo, que é reciclada, mas ela quer perfeita. Não pode ter mudança de tonalidade da cor. Ou seja, muito maluco. Ainda está acima da sustentabilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo bem, eu quero sustentável, mas eu quero do meu jeitinho, né? Eu não abro mão de certas coisas, né? E como é que você entende que o futebol interferiu positivamente na sua carreira empreendedora?
O futebol me trouxe uma cultura também de... uma educação diferente da minha mãe, mas uma educação de respeito, né? Então o futebol traz muito isso, porque você tem disciplina no futebol. Então você tem a disciplina, você tem conceitos que você tem que seguir, você tem regras que você não pode quebrar, né? Eu tenho um problema muito sério com a cultura brasileira, que as pessoas quebram as regras. Então isso me incomoda. O futebol me permitiu não quebrar as regras, né? Então isso me ajudou muito a ser hoje quem eu sou como empresário. A gente falou muito de abrir mão de si, do dono pobre empresa rica, e recentemente o grupo, né, a Camilion, a WBS, fizeram um investimento importantíssimo para a mudança de sede, né? E você pegou um galpão completamente destruído e deu uma outra roupagem a ele, né? Como é que está sendo essa experiência de estar no endereço novo, mais adequado, né, para as instalações da empresa e com muito mais espaço, né? Agora tem bastante espaço lá, como é que tá? Tá ficando pequeno, né? Mudou faz quantos meses? Nós mudamos em setembro, então estamos indo para o segundo mês. E já ficou pequeno? Já ficou pequeno. Graças a Deus. Já está pequeno. Mas assim, fizemos o nosso jeito. Tá uma empresa adequada. Tá uma empresa hoje com todas as licenças. Tá uma empresa hoje que o colaborador se sente confortável em trabalhar lá. Então, assim, tá muito legal. O espaço novo hoje é muito legal. Pena que tá ficando pequeno. Nós vamos ter que mudar já. Mudar mesmo? Engraçado. Não sei. Engraçado quando você fez o projeto, a ideia era, não, aqui nós vamos conseguir ficar por um bom tempo, tal, né? Mas vai entrando pedido. Hoje a capacidade de produção de itens, né, personalizados está em torno de quanto assim por mês? Quantas malas ou mochilas ou shoulder bags? Não, se for falar em produtos, a gente consegue entregar em torno de 5 mil produtos no mês. Por mês. Por mês. Mas em relação é considerável. Produto. Mas em relação a malas personalizadas, hoje nós estamos com um pedido de 2.400. Tá. Né? Lógico, a gente pode crescer com turnos, né? Com outras benfeitorias que a gente já estamos pensando, né? Sim. Mas hoje nós estamos nesse nível aí. Quando você desenvolve uma tecnologia nova, como é o caso do que você fez, inclusive por muito tempo você na própria empresa você foi andando meio sozinho, né? Não, sim. Você foi o que mais acreditou no negócio, né? Quando você vai desenvolvendo uma nova tecnologia, acaba sendo necessário muitas vezes você trazer para perto, para debaixo do teu guarda-chuva, alguns processos, né? Então, você precisou começar a entender de impressão, de costura, de moldagem, de todo tipo de coisa, né? Como que é para você assim essa experiência de ter que aprender um monte de coisas para você conseguir dar fim a um sonho específico assim? Isso para mim é bem legal, porque eu gosto de ser um bom aluno, né? Então para mim é bom tá sendo uma esponja para mim, sugando as coisas dos outros, né? Assim, como é que faz isso? É assim que faz? Que legal. E a gente foi aprendendo de tanta forma, porque assim, tudo a gente terceirizava. Hoje a gente só terceiriza um ponto, que daqui a um mês não vamos terceirizar mais. Então vai ser tudo dentro de casa. Por quê? Porque é que nem o concerto. A gente aprendeu de uma forma e a gente foi evoluindo, que hoje a gente dá aula dessa forma. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. A gente não fica parando, né? Eu aprendi isso na faculdade também, que é o PDCA, né? A gente sempre planeja, checa, faz, volta, planeja, checa. Então fica esse desenvolvimento legal. E o mais bacana é que a gente dá autonomia para as pessoas lá. Então elas também pensam juntos. Então muitas vezes o colaborador fala assim, Marco, por que a gente não faz desta forma? Eu falei, vamos testar, testa aí. Deu certo? Muda a forma. Então isso dá certo. Isso é bem confortante para nós lá hoje. Tem uma inquietação natural em você, que isso é desde sempre, e eu fico pensando como é que vai ser quando você tiver conseguido estar na Disney, quando você tiver conseguindo criar outros produtos, assim, a impressão que dá é que você nunca vai parar, né? Tem uma coisa de workaholic mesmo em você, né? De onde é que vem isso? Então, eu acho que vem da minha mãe. Eu acho que vem da minha educação. Minha mãe nunca foi uma mulher de parar, nem ela nem meu pai, né? Mas minha mãe mais presente em mim nessa hora. E aí ela buscava isso e me cobrava disso, né? Então assim, eu jogava futebol, por exemplo, e estava falando com a diretoria, com o cara do ônibus. Não tinha nada a ver com eu só jogar futebol, né? Mesmo nos times grandes. Então
eu sempre pensei na evolução. E aí tem uma coisa que a minha esposa fala, a Janaína, que é o seguinte. Ela falou assim, quando você chega aqui, você não para, né? Porque assim, eu vou chegar na Disney, eu sei disso já. Legal, cheguei na Disney. Agora vamos lá no outro lá? Porque aqui eu já fiz, já deu certo, sabe? Então assim, vamos outra coisa agora, que é mó legal. Porque assim, você tá com a base pronta, né? É um risco calculado, né? Não tem problema de perder, né? Mas vamos fazer agora daquele jeito? Então, sabe, é gostoso isso. É sempre estar sonhando, que eu acho que essa é a ideia. E você, além de tudo, é um cara de valores e princípios muito fortes, assim, né? E de muito respeito e rendição às origens. A gente passa pelos corredores da Chameleon, da WBS, e vê muita gente que sempre esteve perto da gente lá no Secap e tal. Fala um pouco dessa importância para você de ter os amigos por perto. Você sempre falou muito disso, né? Como é esse aspecto do Marco, que é esse sujeito gregário, né? Como isso funciona para você? É bom para mim, tá? Eu não sei como é que é para os outros. Uhum. Mas para mim é muito gratificante ter os irmãos perto, né? O Luiz Fernando diz muito, né? Toda vez que a gente está brincando, ele fala, não, mas um dia a gente vai ter a nossa vila. Exatamente. O meu sonho é que todos os irmãos morem em casas uma do lado da outra, fechadinha, nós estamos ali, está todo mundo junto. Uhum. Então, esse é um sonho. Né? Se a pessoa fala assim, qual é o seu sonho hoje na vida pessoal? É ter todos os meus irmãos um perto do outro. Então, para mim, é muito gratificante ter essas pessoas perto. Eu gosto do cuidado, né? Muitas vezes eu sufoco, que eu venho aprendendo a ter um equilíbrio, que a mão é pesada, mas eu gosto disso. Então, para mim, é muito legal. É muito legal ter colaboradores que é filho de um amigo meu, né? Então, eu tenho uma liberdade com esse colaborador diferente. É muito mais fácil lidar com isso. Muitas vezes atrapalha, né? Porque com essa liberdade traz a liberdade ao contrário, né? Então a gente tenta equilibrar, mas isso para mim é muito gostoso. Então para mim é mais fácil trabalhar assim. No final das contas você fala que sufoca, tal, mas as pessoas percebem claramente que a tua intenção é sempre a melhora, de dar um incentivo, de cuidar, de ensinar e tal. Então acho que por isso também eu posso te dizer do outro lado que quem está perto de você também acaba achando que a experiência sempre vale a pena. Apesar de você ser um cara realmente que tem um índice de exigência, de querer ver o melhor, de que as pessoas também empreguem o seu melhor. É justo, né? Normalmente os irmãos mais velhos, os pais, eles têm esse tipo de cuidado, né? Eles têm essa inclinação. E por fim, a gente está chegando aqui ao final já, né, do nosso tempo, passou rápido, mas se você pudesse dizer assim, o centro de tudo, uma palavra de incentivo, o que você diria para essas novas gerações que estão chegando, né? Seja para um primeiro emprego, para o trabalho, para criar o seu negócio, né? Que mensagem você deixaria para todo mundo que, enfim, tem um sonho, tem um objetivo? Qual que é a mensagem que você deixa? Eu acho que nunca pare de sonhar e continue tentando. Só isso. Muito fácil. E a sua força, de onde você tira, assim, quais são os seus pilares? Família. A minha família me apoia. Minha família, quando eu falo dos meus irmãos, você, Luiz Fernando, sabe, todos eles próximos, Luciano, próximos de mim. E Deus. Eu deixo muito, eu converso com ele todo dia. Então, eu converso com o Pai do Céu, falo para ele dar direcionamento. Eu acho que nós temos que, hoje muito, eu brinco com todos os meus amigos, mas hoje está com essa briga política que não leva ninguém a nada e ninguém muda a opinião de ninguém. Então, eu acredito que falta um pouquinho mais de amor, sabe? Falta um pouquinho mais de graça, um pouquinho mais de sorriso, sabe? Tem que levar mais alegria e menos pancada. A gente tá andando muito num momento que tudo é briga, tudo é gritaria, tudo é... Sabe? Não tem aquele carinho, né? Então... Eu prezo por isso e eu acho que esse pilar deve existir, que é família, fé e amor. Muito bem. Senhoras e senhores, esse é o Marco Pereira da Chameleon Bags. Se você ainda não conhece os produtos, entra lá no site, dá uma força para nós. Molecada agradece, certo? chameleonbags.com. Nós temos o .com e o .com.br? Não lembro. Eu acho que tem o .com e .br. Mas vai no .com que dá certo. Você vai achar. Na dúvida, procura no Instagram, vai dar certo. E lembre-se, se você está vendo esse episódio, nós estamos há uma semana
do Poder Empreendedor ou menos. E o mais provável é que as inscrições já tenham se encerrado, mas quem sabe ainda tem uma vaguinha para você. Entra lá, procura fazer a sua inscrição. Mais uma vez, obrigado a todos os patrocinadores aqui representados pelo Marco, pela Camila, né? Beijo, Márcio, beijo, Luciano, obrigado aí pelo apoio, viu? Agradeço também ao Rogério Ribeiro, que esteve desde o primeiro momento aí apoiando também, né, o evento, vibrando por nós, assim como o Júnior Araújo também, da Perfil. E um abraço especial para o meu amigo e irmão Denis, da Big Format, que foi de uma generosidade que eu jamais vou me esquecer. Ele perguntou: Carleto, como é que faz? Eu quero participar do evento e tal. Então, por isso que eu estou mencionando esses. Você está vendo outros logotipos de apoiadores aqui, mas esses, quando gravamos esses podcasts, esses episódios aqui, hoje é dia 27? 27. Isso aqui foi gravado no dia 27 de outubro e está sendo passado aí. A gente foi soltando os episódios à medida que as semanas foram se passando para ajudar na divulgação desse evento, e pode se acostumando, porque depois do evento presencial nós vamos continuar com esse produto, com o Podercast, que é o podcast do Poder Empreendedor. A gente espera que você goste. Então curte aí, comenta, compartilha, manda suas sugestões, críticas e permanece com a gente, ajuda a gente a chegar para mais pessoas. E se a sua empresa gostaria de estar conosco também, faz contato, que vai ser uma honra para nós ter a sua marca junto com a gente, beleza? Então, Marco, mais uma vez, meu irmão, obrigado. Muito Tamo bom junto. Aqui. Eu que agradeço. E para você que nos acompanha, continue nos acompanhando. Siga o Marco e a Camila lá nas redes sociais. Dá essa força para nós também. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.